A Prefeitura de Ribeirão Preto prevê um orçamento superior a 23 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Um planejamento que vai exigir responsabilidade, transparência e muito controle fiscal. Já está nas mãos da Câmara de Vereadores o projeto de lei do Plano Plurianual. É um cálculo extenso que a Prefeitura precisa fazer, organizando e informando como serão os gastos e as arrecadações municipais para os próximos 4 anos. Ou seja, de 2026 a 2029. Pela ordem, primeiro vem a PPA, que planeja. Depois, para orientar cada um desses anos, vem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, se aprova a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é a que deve ser executada na prática. O que está em discussão é tudo aquilo que a Prefeitura oferece em serviços como saúde, educação, lazer, obras, zeladoria e também tudo o que pretende arrecadar dos moradores, impostos, taxas, tarifas e multas. Somando os 4 anos, o valor ultrapassa 23,2 bilhões de reais. Só em 2026, a receita prevista já bate recorde. São mais de 5 bilhões 560 milhões de reais. Sobre estimativas de receita, ela me parece que estão bastante razoáveis e de acordo com o que nós esperamos que aconteça em termos da economia, de inflação e de crescimento. Portanto, se nós pegarmos o que é estimado de orçamento para os próximos 4 anos, aqueles 23 bi e 200 milhões, ele está em linha realmente com o que nós esperamos que seja verificado. Agora, o cenário político, o cenário econômico, o cenário externo, ele tem uma capacidade de mudar de maneira bastante intensa. Nem sempre o que se foi planejado é o que vai ser executado ou que vai ser arrecadado. Então, se a gente está falando de arrecadação, o que se previu pode ser que não chegue nesse valor, ou pode ser que passe. Mas, normalmente, nas gestões públicas, a gente tem o hábito de o pessoal superestimar as receitas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se a gente não faz esse cálculo adequadamente da receita e despesa, depois essa conta chega. Então, o município acaba tendo que travar a execução orçamentária. Para entender melhor o que é e como funciona o plano plurianual, vamos adaptá-lo à realidade doméstica. Imagine um casal que cria uma lista de desejos e metas para o ano inteiro, de repente até uma viagem. Todo mês será necessário dividir o que entra de dinheiro com salários e o que vai embora em gastos com saúde, combustível, lazer, supermercado, entre outros. Se na hora de executar esse planejamento alguns valores sofrerem alterações, o casal será obrigado a mudar de escolhas, como, por exemplo, trocar mais por menos, fazer a mudança da qualidade de produtos, de repente até devolver alguns itens para a prateleira. Tudo para não gastar o dinheiro que não tem e não deixar para trás o que é prioridade. No caso de estados e municípios, essa relação era um pouco mais acertada porque estados e municípios são obrigados a manter o orçamento relativamente equilibrado. Então, é um processo de planejamento de médio prazo, depois nós temos um planejamento de curto prazo e depois, de fato, a execução de receitas e despesas. Dá para nós trazermos isso, sim, para a questão doméstica. Nós podemos ter um planejamento de onde nós queremos estar nos próximos anos, fazer planos mais de curto prazo para que nós consigamos, aí, na prática, estabelecer quanto que nós podemos gastar e quanto que nós temos que economizar para chegar até lá. E para que o dever de casa seja bem feito, alguns fatores se destacam na ordem de importância e exigem mais cuidados no cálculo da Prefeitura e na fiscalização de toda a cidade. Um deles é o compromisso com as dívidas acumuladas. A gestão passada de Duarte Nogueira contraiu muitos empréstimos para realizar obras em diferentes regiões da cidade. E o débito chegou. Sim, a gente tem um valor muito significativo de empréstimos. Alguns tiveram carência durante a gestão anterior e agora começa a chegar a amortização desses empréstimos. Não só essa gestão, como mais gestões para frente ainda vão ser responsáveis por pagamentos desses empréstimos. Sempre é o que a gente fala de um trade-off. É um investimento a valor presente que pode compensar no futuro. Então, o que é importante? Isso a gente sempre destaca para o cidadão fazer realmente esse cálculo. Valeu a pena ter feito essa obra hoje, porque no futuro ela ia custar muito mais caro? É igual quando vai construir uma casa. Hoje um valor é X, daqui a um tempo pode ser 3, 4X. Outro obstáculo é o pagamento de aposentados e pensionistas. O Instituto de Previdência dos Municipários consumiu 328 milhões de reais do orçamento deste ano. E a previsão é de que nos próximos ciclos aumente o consumo dos cofres públicos. A Previdência Municipal sempre é um ponto de atenção na cidade. Por que é importante ficar atento?
porque ao longo do tempo você teve várias concessões de benefícios e aumentos que não foram lastreados por receita, por arrecadação. E aí o que o cidadão precisa entender? Que eu pagar a previdência acaba tendo que tirar de outro lugar. Ou seja, se eu não equacionar adequadamente esse sistema de previdência, quem paga essa conta, em última instância, é o cidadão por meio dos seus impostos. Planejar 4 anos de finanças públicas passa longe de ser um tema fácil para a população. Mas, no final das contas, o impacto do que é discutido agora diz respeito às coisas mais simples do dia a dia. Por isso, para os especialistas, além de transparência e controle, o poder público precisa ter competência. O governo tem que, muitas vezes, nesse momento, se acautelar, conseguir trazer investimentos significativos de fora e investir de maneira inteligente, com o uso de tecnologia avançada. E Ribeirão é um polo de tecnologia, tem muita empresa com base tecnológica que pode, inclusive, auxiliar em diversos setores do município, seja no trânsito, na saúde, na assistência social, na gestão pública, em todas as áreas do município. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A gente repercute esse assunto agora com Antônio Paulo Donadel, advogado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. A gente começa sabendo que esse assunto não costuma atrair a atenção dos moradores. Como é que a gente faz, então, para aproximar a população de decisões tão importantes como essa? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu acho que essa iniciativa que nós estamos tendo nesse momento é uma das formas, né? Então, a imprensa divulgando sempre as discussões do Plano Plurianual. Nós tivemos no dia 2 de abril a audiência pública. A audiência pública em que os cidadãos puderam comparecer, vereadores compareceram, entidades da sociedade civil compareceram também, sempre ali colocando as suas posições, né? Então, nesse caso, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que eu estou sem áudio agora. Doutor, mas quando o assunto é dinheiro público, fiscalização nunca será demais, não é mesmo? Nesse sentido, como o senhor avalia, então, o trabalho dos vereadores de Ribeirão, que representam a vontade do cidadão? Essa legislatura, né, que acabou de ingressar com as últimas eleições, ela tem se mostrado eficiente, né? Aprovou, inclusive, um projeto de lei que visa simplificar essas informações ao cidadão, fazendo com que o orçamento seja exposto numa linguagem facilitada que possa ser compreendida por todos. Então, essa é uma iniciativa que considero positiva. Acho que poderia ter uma presença maior nessa audiência pública do dia 2 de abril, poderia ter tido uma presença maior de vereadores, né? A gente vê muitas entidades da sociedade civil lá presentes, mas ali faltou um pouco dos vereadores. E lembrando que os vereadores sempre aprovam ou reprovam as contas municipais, e isso pode dar problema, inclusive, de elegibilidade para o prefeito. Lembrando aqui de gestões anteriores que tiveram impugnações no Tribunal de Contas do Estado e depois essa impugnação foi convalidada aqui pela Câmara e isso gerou problemas. Então, assim, é muito importante o trabalho dos vereadores. Acredito que eles estão, sim, por ser uma gestão recente, né, por ser o primeiro ano aí dessa gestão, eles estão, sim, exercendo o seu papel, fiscalizando, né, e propondo essas suas ideias. Esse orçamento, essa lei, que é o Plano Plurianual, ela está agora tramitando na Câmara dos Vereadores. Então, ela é uma proposta que sai do Executivo e ela vai à Câmara dos Vereadores depois aprovada, como já ressaltado aqui na reportagem, né, são os próximos 4 anos. É uma previsão geral do planejamento dos próximos 4 anos. Então, nessa parte é muito importante que o orçamento seja democratizado, porque o orçamento é o dinheiro público de todos. E governar, em última análise, é gastar o dinheiro público com eficiência e em benefício da população. Então, a população cada vez mais, aproveitando essas oportunidades dadas pela lei de audiência pública, indo atrás de seus vereadores, Ministério Público denunciando também quando houver irregularidades. Então, esses são alguns dos caminhos, né, que a população pode acompanhar e se inteirar. E lembrando que o orçamento impacta diretamente na vida
de cada cidadão. Ali nós tivemos algumas propostas de vereadores, por exemplo, pedindo para que investimentos fossem para esse ou aquele bairro. Então, as pessoas que veem que seus bairros está faltando creche, que está faltando escola, que está faltando atendimento de saúde, podem procurar as instâncias competentes. E essa audiência do Plano Plurianual foi muito importante, né? Porque trata do orçamento nos próximos 4 anos. Assim, o primeiro ano do governo, ele sempre entra executando um orçamento anterior, porque não estava lá para executar. Então, e aqui ele propõe para os próximos 4 anos, ou seja, entra até o primeiro ano da próxima gestão. Então, é muito importante esse momento do Plano Plurianual, ali que há uma previsão geral do orçamento e dos planos da Prefeitura para os próximos anos. Doutor Antônio Paulo Donadel, agradeço muito a sua participação Obrigado. com a gente, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.